Fala galera, seja muito bem-vindo e hoje aqui nós queremos apresentar o nosso mais novo parceiro, Diagnóstico Laboratório e Clínica Médica, agora é parceiro do Metanoia. Então, Diagnóstico, seja muito bem-vindo e eu quero já dizer para você, samentuense, você da Baixada, que é um grande referencial que nós temos de laboratório. Então, quando você precisar de alguma das especialidades aí do diagnóstico, pode contar com essa família que está em várias cidades aí na Baixada. Também quero aproveitar para agradecer a 2B Contabilidade e ao Juan Mídia Produções, que são nossos parceiros nesse canal. Fica aí com mais um episódio e seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho para você sempre estar sendo notificado das novidades e fica aí com mais um episódio do Metanoia Podcast. E hoje a gente está com um convidado especial também, né? Nosso pastor Moisés, nosso brother. Então, pastor, seja muito bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade, né? Pode se apresentar, fique aí à vontade eu estou só aqui para ouvir o senhor. Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui nesse projeto tão maravilhoso que é como a gente sempre diz, antes de nascer no nosso coração, acredito que nasce no coração de Deus. Então eu aproveito a oportunidade para parabenizar vocês pelo projeto e vamos lá, porque vai ser muito bom estar aqui com vocês. Show, beleza. Pastor, quem é Moisés, cara? De onde? O que o senhor pode compartilhar com a gente aí? Moisés Sim. Antes de pastor, Moisés pastor. Eu sou Moisés, né? E antes de ser pastor, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu venho de uma família humilde, né? Família de alguns irmãos. E antes de ser pastor, eu era funcionário de uma empresa, né? Uma empresa Eletrolar. Mas minha vida mesmo, que eu digo que iniciou, foi quando eu encontrei Cristo, né? Lá dos meus 8 anos de idade, foi onde eu comecei a viver plenamente, verdadeiramente, foi quando eu encontrei Cristo, né? Lá nos meus 8 anos. E hoje sou pastor para a glória de Deus e tudo o que acontece na minha vida não é por mérito meu, é por mérito de Deus, porque Ele é bom, Ele é bom. E assim, na sua caminhada, na sua trajetória hoje, você está há quantos anos hoje pastoreando já a igreja? Estou há 5 anos. 5 anos. E a gente fala de pastoreio, de liderança. Você também tem uma história lá com a loja antes, né, de ser pastor. E a gente sabe que a vida, a gente vai encontrando dificuldades, problemas, né, algumas barreiras. Exatamente. E que o senhor pode aí compartilhar conosco de algo aqui que possa ter marcado a sua vida e, claro, Deus sempre esteve ali para colocar a sua mão. O que o senhor pode compartilhar conosco aí, pastor? Olha, queridão, tem algo no meu coração que eu procuro respeitar muito, que é o processo, né? Respeitar as etapas. E como você falou, antes de ser pastor, eu tive uma outra jornada, né? Tive uma outra jornada, mas desde cedo eu descobri o meu ministério, né? Desde cedo eu descobri para que eu nasci verdadeiramente, mas até então, antes de cumprir esse chamado, até então eu comecei uma jornada na Eletrolar, né? Comecei lá em 2007, comecei como cobrador da Eletrolar, né? E passei 2 anos, né, cobrando de bicicleta nessa cidade linda, São Bento, cobrando de bicicleta, até que então comecei então a cobrar de moto, né? Passei mais 2 anos, então, cobrando de moto. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente quer as coisas da noite para o dia. Às vezes a gente quer conseguir as coisas e pensa que é como no conto de fadas, como em filmes, né? E eu digo que Deus, ele mostra o destino, mas ele não mostra o processo para chegar até o destino, né? E aí a gente precisa entender isso. Então, tem um processo em tudo isso. E esse processo eu precisei respeitar, porque se eu não respeitasse o processo, eu poderia abortar esse processo que Deus tinha para mim lá na frente, né? Então eu passei 10 anos na Eletrolar, comecei como cobrador,
né? E depois eu sempre procurei com excelência. Tem um texto da Bíblia que eu carrego em tudo que faço. Viste um homem excelente em sua obra, ele será posto entre os príncipes, não entre os de baixa sorte. Mas o que eu sempre busquei não foi a posição de estar sentado entre os príncipes, mas de buscar fazer com excelência tudo aquilo que eu fazia e tudo aquilo que eu faço. Então eu procurei respeitar essas etapas, respeitar esse processo. Comecei como eletrolar, como cobrador, respeitei o processo, né? Aí 4 anos depois eu estava como subgerente da empresa, até que chegou então a oportunidade de eu assumir então uma loja do qual eu seria gerente da Eletrolar, né? Que foi então onde nós aceitamos o desafio e fomos morar em Zedoca, né? Passamos então um período em Zedoca, gerenciando a empresa, até que então, quando nós estávamos em Zedoca, eu e a minha amada esposa, estávamos lá, então surge então a oportunidade de retornar para São Bento e agora então assumir como pastor da igreja, amada igreja IBC. Então veio a proposta então de nós então aceitarmos para pastorear a igreja. Aí então, por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo eu sabendo desde cedo que eu tinha esse chamado, mas se eu não respeitasse esse processo, eu poderia estagnar tudo. Então, a gente precisa sempre entender isso. Respeitar as etapas, ela é super importante. E respeitar essas etapas, respeitar o processo, ela é regra de vida. Ela é regra de vida. Como a gente diz, o período de gestação de uma mulher grávida é de 9 meses. Se ela decidir fazer isso ou tirar o bebê aos 3 meses, ela vai estar abortando uma vida. A mesma coisa é o processo que Deus tem na minha vida, na sua e na vida de qualquer pessoa. Se a gente decidir tentar ajudar Deus naquilo que Ele está fazendo, ou tentar consertar as coisas, ou dar um passo errado, a gente pode abortar aquilo que Deus tem para a gente. E aí, como a gente fala, a gente, na verdade, repete, o que a lagarta precisa para se tornar borboleta não é um milagre, ela precisa apenas respeitar um processo. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu precisei respeitar esse processo. E o processo, muitas vezes, é doloroso, você precisa pagar um preço, você precisa renunciar, tem choro que ninguém vê. Mas eu te garanto que quando a gente respeita o processo, a conquista sempre vale a pena. E se a gente for pensar, quem não respeita o processo, não consegue ver o final. Não consegue. O resultado, né? Perfeito. E isso mesmo. Nessa sua caminhada, o senhor, quais as dificuldades no início do seu pastoreio ali? O senhor estava em outra cidade, de repente o senhor é desafiado a voltar para São Bento e liderar uma igreja em São Bento, na sua terra. E assim, no início da sua jornada, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve no início da sua liderança como pastor? O amor pela igreja, ele sempre esteve vivo no meu coração, né? Sempre, sempre, sempre. E então, quando eu recebi então a oportunidade de voltar, eu confesso que eu não pensei 2 vezes. Chamei minha esposa e disse: olha, meu amor, a gente tem isso aqui na mesa. O que a gente vai fazer? Aí eu disse: por mim a gente vai. E ela, tão prudente, né? Ela disse: meu amor, o que você fizer a gente faz. Então nós voltamos, né? Sempre pelo amor pela igreja. Como a gente diz, nós abrimos mão de algo por amor à igreja. Só que eu dizia isso antes e depois eu descobri, eu dizia assim: puxa, eu abri mão de tudo por amor a Cristo. Só que eu descobri que eu abri mão do nada para encontrar o tudo, que é Cristo, né? Então o amor, a paixão foi que nos moveu, né? E aí no início é sempre complicado, né? Tudo no início é difícil. Uma construção no início é mais complicado, tudo é mais difícil. Então, por mais que a gente estivesse envolvido sempre na obra de Deus, mas você está como pastor, você está como pastor sênior de uma igreja, o desafio é maior. Agora, a responsabilidade era maior. O reino de Deus ele é muito maior
do que qualquer outra missão que a gente tem na vida. Então, a nossa maior dificuldade foi, então, como é que eu posso dizer? Nossa maior dificuldade no início foi ajustar todas essas coisas, né? Conseguir juntar tudo isso na nossa mente e dizer, olha, o caminho agora não é mais por aqui, o caminho é por aqui. E a gente sempre nos esforçou para viver Isaías 30, 21, que diz assim, que eu colocarei uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, esse texto é o texto que nos guiou do primeiro dia, nos guia até hoje, e nós iremos nos guiar debaixo dele até que Cristo volte. Então, esse é o nosso maior desafio, né? Viver essa palavra, ouvir essa voz, porque para ouvir a voz a gente precisa inclinar os nossos ouvidos, né? E a gente começa, mas é muito comum no decorrer do caminho a gente, por se achar experiente, né? E então às vezes a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, nosso maior desafio foi no início, é no início e sempre será o de nós continuarmos inclinando os nossos ouvidos à voz de Deus. E a gente está falando sobre processo, né? Interessante. Olha só a pergunta, né? Sim. A gente está falando sobre processo. E o senhor está falando de processos esses que o senhor não desistiu. Veio desafios, o senhor aceitou o desafio, né? Teve aquelas dificuldades de início que em tudo tem. Tudo tem. Em tudo tem. Mas, assim, para o senhor, o que o senhor conceitua, o que o senhor pontua de relevante para que a gente possa respeitar o processo? Tem algo que o senhor carrega que o senhor entende? Eu preciso disso e disso na minha vida. Se eu entender isso aqui, eu respeito o processo. Sim, muito bom, muito bom. Eu acredito que a gente respeita o processo, a gente chega até onde Deus quer que a gente chegue, se a gente confiar naquele que está no início, no meio e no fim, que é Deus. Olha só, quando Deus levantou Samuel para ungir Davi, Deus disse que ele ungia Davi como rei. Mas Deus não disse que ele ia enfrentar Golias. Deus não disse que ele queria passar por tudo aquilo que ele passou. Então eu acredito que a gente suporta o processo, porque suportar o processo não é fácil. Às vezes na caminhada, suportar o processo, às vezes a gente pensa em desistir. Vem choro, vem lágrimas, vem aquele, puxa, por que está acontecendo isso? Mas eu acredito que se nós confiarmos inteiramente no Deus que nos mostrou o destino, a gente suporta o processo. Suporta o processo. E aí, tem uma palavra de Paulo que eu acho muito massa, que ele diz assim, estas leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso da glória de Deus. Então, olha só, o Paulo sabia o que estava esperando ele lá na frente, a glória. Então, quando ele percebe, quando ele sabe que o que está aguardando ele é muito maior do que qualquer outra coisa, aquilo que a gente compara, aquilo que a gente diz assim, puxa, que problema, que dificuldade, puxa, que tribulação que eu estou passando, Paulo faz uma coisa, ele diz, estas leves e momentâneas tribulações não se compara com o peso. Então, a tribulação, o processo, a dificuldade do processo, ele diz que é leve e o que está aguardando ele é pesado. Né? Então, pesado que a gente fala é de glorioso, de tão grande que é. Então, eu acredito que a gente suporta o processo quando a gente confia naquele que nos mostrou o destino. E por mais que Deus não nos livre do processo, a gente precisa confiar. Deus prometeu ao povo de Israel que ele ia levar o povo de Israel a uma terra prometida. Mas ele não disse que tinha deserto. Deus não disse que tinha um mar vermelho. Deus não disse que eles tinham que espiar a terra. Mas Deus prometeu. Mas aí se você for olhar para a história, o Deus que prometeu, que permitiu o deserto, que permitiu o mar vermelho, foi o mesmo Deus que estava no início, que estava no processo, no meio do processo, e que conduziu o povo até a terra prometida. Então, eu acredito que a gente suporta o processo quando a gente confia naquele que prometeu.
Permanecer com os olhos... Permanecer com os olhos no alvo, exatamente. Quando a gente tem foco, entende para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Exatamente. Aí Paulo vem e diz que se torna mais leve. Né? Mais leve, E a exatamente. gente entende que realmente é transitório, é passageiro. Isso, exatamente. E a conquista sempre ela é mais valorizada quando a gente sabe pelo que passou, né? Porque a gente diz sempre, né, que a vida só é bela quando ela tem bastidores. E alguém uma certa vez já disse que os verdadeiros vencedores no ringue, eles são apenas reconhecidos. Porque vencedores eles já são quando eles fazem o que ninguém vê, quando eles renunciam o que ninguém sabe, quando eles passam por problema que eles pensam em desistir, mas ainda assim eles conquistam, eles continuam. Então, às vezes, ganhar um título é chegar ao destino, chegar ao fim do processo, só é belo porque tem passo a passo. E a gente valoriza muito lá porque a gente entendeu o quanto é importante a gente valorizar esse espaço. A gente vê muito isso na vida, no sentido de que as pessoas gostam muito de, quando você está lá no final, olhar somente para você naquela posição. Perfeito, verdade. Então, uma frase aí que vez ou outra eu ouço, né? Quem vê palco não vê bastidores. Verdade, não verdade. Vê o choro, verdade. não vê as dores, não vê as crises, né? Exatamente. E eu acredito que os bastidores é o processo. É o processo. É aquilo que ninguém vê. Né? As raízes que precisam ser profundas e para poder sustentar a árvore lá em cima. Né? E você, quando disse essa frase, eu me lembrei de uma frase também que diz que quem vê foto não vê filme, né? Porque o filme é difícil, às vezes. Tá no palco, ganhou isso, conquistou isso, mas ninguém sabe o quanto o processo foi doloroso, o quanto você teve que abrir mão, as noites de choro, as noites mal dormidas para você estar onde está. Então a gente nunca deve apenas desejar onde as pessoas estão, se a gente não estiver disposto a fazer o que elas fizeram. Nunca disposto a pagar o preço. Disposto a pagar o preço. Exatamente. Interessante. E assim, a gente vê muito, né? Realmente, a gente vê as pessoas, hein? Citou um exemplo de lutadores, né? Sim. De um boxeador, de um lutador de MMA. A gente vê lá o cara defendendo o cinturão 2, 3, 4 vezes. Exatamente. E a gente não vê o que aquele cara está passando, o preço que ele está pagando, o momento de... Exato. Quantas noites, lágrimas, sacrifício de não ganhar peso para competir a luta, exatamente. Tempo de família que ele teve que sacrificar. Perfeito. O processo ele requer isso. Né? Exatamente. O processo eu acredito que ele exige isso de nós. Ele exige isso de nós. E perfeito. Assim, o que o senhor pode nos dizer, né, para quem está nos assistindo aí, para quem de repente está vivendo um processo, porque, como o senhor falou, vem as dificuldades e vem o pensamento de desistir. Sim. O que o senhor pode compartilhar com a gente? Sim. Para alguém que está nesse exato momento, no meio de um processo e pensando aí em jogar tudo pro ar. Sim. Você que está passando por um processo e que talvez você está questionando, não entendendo as coisas, nem não entendendo e começando a se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, quero dizer para você que a vida que nós vivemos, ela não é justa. Então não espere a vida ser justa. A vida não é o quanto você sabe bater, é o quanto você sabe apanhar e se levantar todas as vezes que for necessário. Eu digo sempre que ser vencedor não é ganhar um título, ser vencedor não é ganhar uma medalha, ser vencedor não é você ganhar um reconhecimento. Ser vencedor é toda vez que você caiu, você se levantar. Ser vencedor é você se superar sempre. Ser vencedor é você suportar o processo, por mais doído que ele esteja sendo. Por mais que venha os porquê da vida, mas eu digo para você, segura, sustenta,
O Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que mostrou o destino para você, Ele está com você. Aí você pode dizer assim, mas eu já chutei o balde, eu já desisti. Eu te dou um conselho, vá buscar o balde que você chutou e volta novamente. Volta novamente, suporta esse processo. Sabe, coloca na tua mente um foco e vai atrás. Sabe, é difícil, é complicado, mas eu garanto para você que se você continuar, você vai ver que vai valer a pena. Então lembre-se, a vida não é o quanto você pode bater, é o quanto você sabe apanhar. E a Bíblia diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Mas você pode dizer assim, puxa, então foi Cristo que venceu o mundo, eu não sou Cristo. Mas tem uma palavra para você em João que diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então, eu garanto para você que se você continuar respeitando o processo, continuando, ainda que você não esteja entendendo, você vai chegar lá no destino e você vai ver que vai valer a pena. Então, não desista. Continue olhando para Cristo, porque Ele te sustenta. Eu garanto para você que no dia em que você não tiver mais forças para caminhar, existe um Deus que vai te carregar nos braços. Ele está contigo. O recado está dado. O recado está dado. Se você desistir, se você chutar o balde, vai buscar. Exatamente. E recomeça. A gente Isso. tem essa dificuldade de recomeçar. Recomeçar, exatamente. O ser humano ele tem esse problema de iniciar algo, ele chuta, Sim. e aí ele começa... Exatamente. E aí ele não percebe que ele está começando tudo de novo. Isso. E recomeçar, acredite que recomeçar é a característica dos vencedores. Dos vencedores. Por quê? Porque existe uma diferença entre recomeçar e repetir. Recomeçar é fazer de novo, mas de outra maneira. Já repetir é fazer de novo do mesmo jeito. Então, vencedores, a pessoa que suporta o processo, que a gente está falando de processo, ela recomeça todas as vezes que for necessário. Mas aí ela, como alguém já disse, ela não recomeça do zero, ela já tem uma experiência, ela já tem uma bagagem. Então, começa de novo, faz tudo novamente, mas agora da maneira certa. Então, se for preciso você recomeçar, recomece. Mas eu recomecei 10 vezes, sim. Recomeça a 11ª, porque eu te garanto que vai chegar a hora que vai dar certo. Como é que a gente vai saber se vai dar certo se não tentar? Né? Exatamente, perfeito. Tentar não é conseguir, mas eu te garanto que todos aqueles que conseguiram foi porque um dia eles tentaram. Não vai lá, tenta mais uma vez, quem sabe não é dessa vez. É respeitar o processo, né? Isso. Respeitar o processo, se for possível, recomeçar. Não repetir, mas exatamente. Recomeçar. Exatamente. E, pastor, teve algo que a gente tende muito a fazer isso. Ao invés de recomeçar, a gente começa a repetir. Sim. E, assim, na sua história de vida, não sei hoje a idade que o senhor tem, o senhor falou que você conheceu Cristo com 8 anos de idade. 8 anos. Mas a importância do recomeçar, quantas vezes o senhor precisou recomeçar algo que Sim. o senhor viu e entendeu, cara, se eu não precisasse recomeçar já teria dado certo. Né? Qual a importância disso, cara? Sim. Olha, eu encontrei Cristo, como eu falei muito cedo, né? Para a glória de Deus. Louvar a Deus pelas pessoas que me levaram a Cristo. Então, desde os 8 anos, mas não foi só acerto. Teve erros, né? Se eu disser aqui para você, minha vida desde 18 anos foi só coisa certa, tudo que eu fiz foi da maneira certa. Não, eu precisei recomeçar diversas vezes. Precisei recomeçar já células, eu precisei recomeçar uma estratégia, precisei recomeçar novamente para poder suportar o processo. Então eu entendo que se eu tivesse tido a cabeça dura de talvez pensar aquela mentalidade, não, eu não preciso recomeçar, eu vou daqui mesmo que vai dar jeito, eu acredito que eu não estaria aqui.
Eu acredito que eu teria parado. Por quê? Porque do jeito que eu estava indo, eu não ia chegar onde eu estava, para onde eu queria ir, para onde Deus queria me levar. Então, às vezes, a gente precisa entender que o recomeçar faz parte. O parar faz parte. Que às vezes a gente quer acelerar demais as coisas, a gente quer acelerar demais o processo, e às vezes o que a vida está pedindo não é para a gente acelerar. Às vezes o que a vida está pedindo é para a gente dar uma freada, olhar, né, procurar um novo horizonte para ver o que precisa melhorar. Parou, então recomeça novamente. Porque às vezes a gente está muito veloz, isso em todas as áreas da vida, às vezes a gente está muito veloz e a gente esquece que às vezes a gente não está indo na direção certa. Então, às vezes, em vez de acelerar, a gente tem que parar. E nessa parada, a gente precisa recomeçar, fazer uma revisão daquilo que precisa ser feito, então recomeçar. Então, eu recomecei diversas vezes. Né? E o que não dá é de nós começarmos ao parar e desistir. Aí é que não dá, a gente precisa recomeçar. Quantas vezes for necessário. Show. E você falando de processo, recomeço, né? E assim, a gente dentro de um processo, né, a gente pode perceber que no processo de caminhada do povo, saindo do Egito, eles tiveram muitas distrações. Sim. Muitas coisas tiraram eles do foco. Hoje, o que o senhor pode dar um direcionamento aí pra gente, no sentido de o quanto as distrações elas podem nos tirar, né, do prumo, tirar ali do nosso do foco central, e como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode enfrentar essas distrações que é comum? Comum, exatamente. Muito comum. Olha, João, eu tenho a vida, né, eu procuro... em tudo que a gente vê, tudo que eu vejo, eu procuro tirar uma lição, né? E nós, todo motorista, qual é o perigo de um motorista numa estrada? É exatamente a distração. Um momento de distração, um instante de distração de um motorista na estrada, ele pode causar um acidente. E pode tirar a vida de outros e pode perder a sua própria vida. Então, o processo é uma estrada. E nós somos esse motorista. Qualquer distração que nós tivermos, qualquer momento de desatenção que a gente tem, a gente pode sair da estrada. A gente pode perder o rumo, a gente pode perder a direção. E nessa vida tem muita distração, né? E uma das distrações assim, que eu acredito que nos tira totalmente da rota, sabe, às vezes alianças erradas que a gente faz. Né? Se você está seguindo um processo, você quer chegar no destino que Deus disse para você, você precisa ter cuidado com as distrações que vêm com alianças erradas que a gente faz. Alianças erradas que a gente faz pode nos levar a perder coisas que a gente não deveria perder. Quantas vezes a gente a gente não se preocupa com isso, mas isso pode ser uma distração que vai comprometer todo o futuro. Né? O povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida. Deus estava com ele no início, Deus estava com eles no meio e Deus estava com eles no fim. Mas a gente observa que tantas e tantas coisas distraíram. Tantas e tantas coisas levaram eles sabe, até mesmo a questionar Deus e abandonar Deus. Então a gente precisa sempre entender. Nessa vida vai ter distração, e aí vai ter alianças erradas, vai ter palavras erradas. Pessoas vão tentar te distrair colocando limitações em você. Pessoas vão tentar te distrair dizendo que você não vai conseguir. Pessoas vão tentar fazer uma série de coisas. Mas o que você precisa entender? Onde é que eu quero chegar? Essa pergunta tem que ser constante na vida de quem quer chegar onde Deus determinou. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a tal lugar. Então, o que eu preciso fazer para me chegar até o lugar? Com o que eu preciso andar para chegar a tal lugar? Aí alguém pode dizer assim, puxa, mas eu não posso fazer acepção de pessoas porque Deus não fez acepção de pessoas.
Sim, mas Deus não fez acepção. Deus diz para nós não fazermos acepção de pessoas para nós amarmos. Agora, eu acredito que a gente precisa se perguntar sempre onde eu quero chegar. Então, quem vai me ajudar a chegar aonde eu quero chegar? Quem é que vai me dar o suporte necessário para me chegar onde eu quero chegar? Então, essa pergunta, ela precisa ser sempre. Então, se eu quero chegar até onde essa tigela bem aqui, eu preciso, então, entender que vai ter muita coisa nesse caminho que vai me distrair. Vai ter muita coisa nesse caminho que vai tentar me distrair, mas o que eu preciso fazer? É lá que eu quero chegar? Pronto. Então, é lá que eu quero chegar. Então, eu não vou aceitar distrações. Eu vou continuar olhando para a estrada, eu vou continuar olhando para onde eu tenho que olhar. E aí, claro, o nosso foco é Cristo. Cristo é o nosso foco. É lá que nós temos que chegar, é lá onde Ele nos diz que nós temos que chegar. Então, a gente precisa caminhar. E aí, essas distrações são várias distrações que às vezes vêm exatamente para nos tirar do foco principal. E, assim, o senhor falou de pessoas, né? Pessoas que entram ali e acabam nos tirando do foco. E o senhor acredita que existem pessoas que nós precisamos deixar no... Opa, boa pergunta, ó. Existem pessoas, amizades que nós precisamos deixar ali um pouco de lado, um pouco para trás, senão a gente atrapalha o processo, a gente atrapalha ou nos impede de chegar até o final. Boa pergunta. E uma vez um homem disse que quando a gente anda com quem não é para andar, a gente perde que não era para perder, né? E eu acredito, João, que a gente precisa saber com quem nós devemos andar. Porque senão a Bíblia, por que teria lá Paulo dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes? Então, observa, a gente está aqui numa linha de pensamento, que Deus nos mostrou um destino e que a gente está passando pelo processo. Então, esse processo envolve tudo isso aqui que a gente está falando. Tudo isso aqui. Inclusive, pessoas. Porque imagina só, imagina aquele texto da Bíblia que diz assim, onde estiver, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Agora, você já parou para pensar que se esse que está em pé for amigo, ele ajuda a levantar. Agora, vamos pensar juntos, se ele não for um amigo, se ele não for alguém que quer para você seguir lá na frente, se ele não for alguém que está desejando o teu sucesso, se ele não for alguém que vai te ajudar no processo, em vez de te estender a mão, ele te chuta. Então eu acredito que é de extrema importância a gente saber com quem estamos andando para chegar onde nós queremos chegar. E eu acredito que essas alianças erradas. Sabe, aquela história de Jonas? Deus mandou Jonas para Nínive. Ele pegou o navio e foi para Tarso. Eu vou usar Jonas como um exemplo de alguém, nesse caso, nessa nossa história, nessa nossa conversa. Vou usar Jonas como alguém uma pessoa errada. Então, observa, Jonas pega o navio e vai para Tarsis. No meio da viagem, veio uma grande tempestade sobre o navio. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam no navio tiveram que jogar as suas bagagens no mar para poder poupar a sua vida. Aí eu te pergunto, que culpa essas pessoas tiveram? Nenhuma. Que culpa o marinheiro teve? Nenhuma. Que culpa o navio teve? Nenhuma. Só passou pelo que passou o navio, só passou pelo que passou as pessoas, porque dentro daquele navio tinha um homem desobediente. Então, vamos fazer aqui um trazer para as nossas vidas. Se eu trago para dentro da minha vida alguém, nesse caso de Jonas, desobediente, alguém que não vai me ajudar no processo, eu posso, no meio do processo, no meio da viagem, ter que abandonar as minhas bagagens, os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que Deus me disse, eu vou ter que abandonar para poupar a minha vida. Então, observa comigo que se o dono do navio soubesse
Quem era Jonas naquele momento, ele poderia dizer, não, aqui você não entra, porque você vai nos prejudicar. Então, a mesma coisa eu acredito, a gente precisa ter cuidado com quem entra em nossas vidas. E às vezes a gente se preocupa onde nós vamos morar, às vezes a gente se preocupa com quem a gente vai casar, às vezes a gente se preocupa, que cor vai ser a parede da minha casa. Mas você já parou para pensar que pouquíssimas vezes a gente se preocupa, rapaz, quem entrou na minha vida? O que vai entrar? O que vai entrar na minha vida? Porque se a gente tivesse um resumo, rapaz, João entrou na minha vida. A minha vida desenvolveu, estagnou, ou eu me tornei uma pessoa pior? Rapaz, Juan entrou na minha vida. Depois que Juan entrou na minha vida, eu me tornei alguém mais sábio ou alguém mais imaturo? Porque se a gente tivesse esse resumo, a gente teria mais cuidado com quem entra, através de amizade. E aí, como a gente sempre diz, João, eu preciso entender que a minha vida, os meus sonhos, os teus sonhos, deve ser uma área privada. O meu sonho, aquilo que Deus tem para mim, eu preciso cuidar com uma área privada. Chega alguém na tua casa, você não leva logo para o teu quarto. Tem gente que é só na sala. Sim. E eu acredito que tem gente que nem na sala deve estar. Por quê? Porque senão pode dar problema. Então não é qualquer pessoa que a gente leva para o nosso quarto. É só aqueles íntimos, aquelas pessoas que nós conhecemos. Então eu preciso fazer da minha vida, dos meus sonhos, do meu projeto, desse processo meu, algo privado. Só entra quem vai me ajudar. Só entra quem está comigo. E aí a gente precisa ter cuidado, que nem todo aquele que chora conosco é porque está nos amando ou está sofrendo o que a gente está sofrendo. Por isso é que tem aquela expressão lágrima de crocodilo. Você já viu essa expressão? Lágrima de crocodilo. Porque eu estava vendo, e aí a reportagem, né, fui estudar, o crocodilo, quando ele está mordendo a sua presa, de tanto prazer que ele está mordendo a presa, sai lágrimas dos olhos dele. Então, por isso surgiu a expressão lágrima de crocodilo. Então, nem todo aquele que te abraça e chora contigo, ele está chorando a tua dor. Ele, às vezes, está derramando uma lágrima de crocodilo. Ainda bem que tu fracassou, ainda bem que não deu certo, ainda bem que tu caiu, ainda bem que você não conseguiu. Então a gente precisa ter muito cuidado com quem entra, porque alianças erradas nos levam a perder aquilo que nós não deveríamos perder. Como é que a gente pode identificar essas pessoas em nossas vidas? Boa! Como é que a gente deve identificar? A gente já sabe o que pode acontecer, mas agora como é que eu vou identificar esse joio aí no meio aí para me retirar? Perfeito. Eu acredito que a gente deve buscar algo em Deus chamado discernimento. Né? Quando nós tivermos esse discernimento, a gente vai entender. E eu acho que sempre fazer essa pergunta a si mesmo. Aquela que eu disse agora há pouco. Depois que tal pessoa entrou na minha vida, eu me tornei alguém melhor ou não? Quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a se preocupar com isso, a gente começa então a ter uma visão mais ampla de quem entra, de quem chega, né, e de quem permanece em nossas vidas. Então eu acredito que, eu tô caminhando com uma pessoa e essa pessoa ela não acredita no que eu acredito. Gente, eu só estou deixando claro que preciso deixar claro, não é que a gente vai fazer acepção de pessoas. Não, a gente deve amar todos a gente deve amar. O bonito, o diferente, o alto, o baixo, todos a gente deve amar, nós devemos amar. Mas a gente precisa ter cuidado com quem a gente traz para as nossas vidas. Né? Quem a gente traz para as nossas vidas. E eu acredito que isso não é fazer acepção, isso é sabedoria. Isso é você ser sábio diante do que você quer chegar. Então, eu acredito que identificar essas pessoas é fazer sempre essa pergunta. Para depois que tal pessoa chegou, eu ganhei ou eu perdi? Depois que tal pessoa entrou, eu alcancei ou eu não alcancei? Essa pessoa me ajuda na jornada? Essa pessoa, quando eu estou errado, essa pessoa ela apenas me aplaude ou ela estica minha orelha? Essa pessoa me aconselha quando eu estou precisando, essa pessoa está comigo nas minhas dores, essa pessoa sorri comigo quando eu conquisto alguma coisa, porque tem gente, João, que você diz assim, puxa, eu vou comprar um carro. Ele diz assim, não compra,
Disse, tô querendo comprar tal carro. Ele diz para você, para quê? Rapaz, isso bebe demais, e isso, aquele negócio. Então, quando a gente identificar essa pessoa, a gente precisa logo entender, puxa, não é para estar caminhando comigo. Não é para estar na minha jornada. Porque na nossa jornada a gente precisa de pessoas que sejam suporte. Porque nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está 100%. E se nós tivermos perto de nós só pessoas que nos dão rasteira, no momento oportuno elas darão. Agora, se a gente tiver do nosso lado pessoas que quando a gente não está bem, ela estende uma mão, estende um braço, chora com a gente, diz, vamos lá, o verdadeiro tamo junto. Que hoje a gente vê muito isso, tamo junto e tal, é isso aí, é nós, esse negócio todo. Mas o é nós, vem, tô contigo e não abro. Esse negócio vem, na verdade, não é quando tá tudo legal, esse negócio vem quando tá tudo mal e que a gente precisa de uma mão amiga. Eu acredito que seja assim, meu amigo. E eu acredito também, Moisés, que justamente nesse momento mal, isso. a gente consegue identificar quem está ao nosso lado. Perfeito. A vida ela nos ensina da seguinte maneira: você só vale aquilo que você tem. Sim. A vida ela nos ensina dessa forma. A gente ouviu isso dos nossos pais, dos nossos avós lá atrás. E, de fato, no momento de fraqueza, no momento de angústia, de dor, sempre poucas pessoas. Exatamente. No momento de alegria, de festa, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Eu creio que bem já dá pra gente identificar. Exatamente. Perfeito. Porque na abundância os amigos nos conhecem. Agora, na escassez, nós conhecemos os verdadeiros amigos. Né? Então, eu acredito que aí, realmente, bem falado, aí a gente identifica quem é que está comigo nos meus momentos de dores. Quem é que está comigo nos meus momentos bons? Porque no momento bom todo mundo pode estar. Agora, no momento difícil, aí já é complicado. No momento de dor, no momento de a pessoa estar precisando de algo. Amigos de verdade são esses. E eu acredito que os amigos de verdade mesmo são aqueles que nos levam para perto de Deus. Que às vezes a gente está cercado de pessoas, cercado de conhecidos, mas nem todos eles nos levam para perto de Deus. Que nós possamos buscar pessoas que sejam como aqueles amigos daquele homem deficiente. Que quando Jesus estava na casa, eles viram que a casa não tinha como colocar o amigo dele lá dentro, eles subiram no telhado, deram um jeito lá e colocaram o homem diante de Deus. Então, amigos de verdade, se preciso for, eles sobem no telhado. Se preciso for, eles fazem o que for preciso. Mas eles sempre estão prontos para nos levar para perto de Deus e para nos ajudar. Show de bola. Você tá anotando aí? Tá dando tempo de você anotar tudo aí? Se não deu tempo, volta e assiste de novo. E, Moisés, é interessante a gente fazer essa triagem em nossas vidas, cara, porque a gente vai percebendo que as pessoas que estão... O nosso círculo de amizade hoje, as pessoas que estão em volta da gente, não são as mesmas de 10 anos atrás. Sim. Não são as mesmas de 20 anos atrás, né? E tu acreditas que as pessoas que nos rodeiam, elas também estão ligadas ao nosso propósito, para aquilo que Deus nos chamou? Porque, assim, a gente vê pessoas caminhando 20, 30 anos com as mesmas pessoas, mas quando a gente olha para a vida da pessoa, a gente não vê ela caminhando para um propósito. Sim. A gente não vê ela caminhando para algo. A gente vê ela travada dentro de um processo. Sim, Sim, exatamente. Sem estar indo para algum lugar. Então, as pessoas que estão hoje, é importante essas pessoas estarem atreladas também ao nosso propósito de vida? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu acredito, rapaz, sempre a gente volta para o processo, né? Para a etapa, né? E aí é interessante. E aí... Esse processo, eu acredito que tem pessoas sim que Deus vai colocar para caminhar com a gente. Você percebe quando Moisés enviou os israelitas, os 12 espias, você observa que dos 12, só 2 vieram com um relatório diferente, né? E aí você observa que Josué e Caleb. Caleb andava com Josué, Josué andava com Caleb. Caleb com Josué, Josué andava com Caleb. Então a gente vê que os outros 10 andavam juntos.
Os 10 andavam juntos, Josué e Caleb andavam juntos. Os 10 andavam juntos, Josué e Caleb andavam juntos. E aí, o que aconteceu? Josué e Caleb chegaram ao propósito, chegaram ao destino. Então, eu acredito que além de decidirem andar junto, eu acredito que eles foram ligados pelo processo, né? Pelo propósito de Deus de estar ali. E aí eu acredito em algo que eu ouvi muito forte meu pastor Ribinha dizer, que aves da mesma plumagem voam juntas. Você não vai ver pombo voando com urubu. Você não vai ver urubu voando com águia. Águia voa com águia, urubu voa com urubu. Então, aves da mesma plumagem, elas voam junto. Então, tem certeza que no decorrer do teu processo para chegar onde Deus quer que você chegue, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar gente que vem para caminhar contigo, para somar contigo, né? Para estar atrelado ao teu propósito. Assim como eu acredito também que o inimigo vai fazer de tudo para atrelar pessoas que vai tentar te distrair. Mas Deus vai tentar colocar pessoas para estar na mesma caminhada com você. E aí, tem algo que eu preciso esclarecer, deixar aqui, né? Um princípio que eu aprendi também com o meu pastor Ribamar Braga, que às vezes a gente... Eu tenho duas coisas. Se eu trago essa aqui para cá, a gente diz aqui, puxa, aumentou, adicionou, mas nem sempre. Você sabe se essa aqui está chegando para somar junto com essa aqui? E se essa aqui está chegando para diminuir? E se essa aqui está chegando para bagunçar tudo? Então não foi uma soma, né? A mesma coisa, eu tenho 3 aqui, um saiu, será que diminuiu? Nem sempre. Porque aquele que saiu, talvez ele não está ligado ao teu propósito. Aquele que saiu talvez não está te ajudando. Aquele que saiu não vai te ajudar a você chegar no processo. Então a gente precisa entender que nem todo aquele que chega soma e nem todo aquele que sai subtrai, diminui. A gente precisa ter essa noção na vida. Show, top. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer, né, o senhor estar aqui, você ter aceitado esse convite, em nome do podcast Metanoia. Mais uma vez eu quero agradecer, né, você ter aceitado. Você é bem-vindo à nossa casa. Eu creio que a galera de casa aprendeu muito nesse bate-papo aqui. E eu creio que eles vão respeitar agora e entender o que é processo. Sim. Entender algumas coisas que estão acontecendo aí na vida deles. Né? Mas para a gente encerrar esse papo aqui, qual a mensagem que o senhor deixa para quem está nos assistindo aí? Sim. Eu vou concluir e quero agradecer também, né? Valeu, muito feliz mesmo. Sair daqui muito mais abençoado por Deus. Muito mesmo. E eu tenho certeza que você em casa aí também vai ser abençoado por Deus. Então, já que a gente está falando de processo, eu quero encerrar aqui deixando uma palavra para você. Romanos 8,37 diz que, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas você já parou para pensar que o 37 só vem porque o 35 teve antes? O 35 diz assim, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o medo, a fome. Tantas coisas. Essas coisas são dificuldades. Essas coisas são adversidades que a gente passa na vida. Mas você observa que o 37 diz, mas em todas essas coisas. Que coisas? A tribulação, a angústia, o medo, a fome. Todas essas coisas. Então, tem uma palavra de Deus para você direcionada à tua vida. Mas em todas estas coisas você é mais do que vencedor. E você já parou para observar que essa palavra vencedor é uma junção de duas palavras? Vencedor. Ou seja, talvez você está passando por uma dor, acredito que eu vou dizer para você, essa dor está aí para provar para você que você é um vencedor. Essa dor está aí para mostrar para você que você pode se superar. Você pode dizer assim, pastor, mas está muito complicado, está muito difícil, sabe? Eu estou quase não aguentando, sabe? Mas a Bíblia diz que não vem sobre você provação que você não possa suportar. Então, se você está atravessando, entenda, Deus está contigo. E entenda que faz parte do processo tudo isso. Eu acredito que o processo, eu acredito que as etapas, elas são a maneira invisível
de Deus agir para você alcançar o teu destino. Por mais que você não esteja entendendo hoje. Você lembra de José, quando José foi vendido pelos irmãos, José foi preso, José foi injustiçado, José foi esquecido na cadeia, José passou tantos problemas na vida. Mas antes Deus disse para ele, Deus mostrou em sonho que ele teria uma posição de liderança. Mas Deus não disse que ele iria passar por essas coisas. Mas quando ele se revela aos seus irmãos, dizendo, olha, eu sou José, aquele que vocês venderam, ele diz algo muito forte. Ele diz assim, não foi vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus que me trouxe até aqui. Então, pare para você pensar que o que você está atravessando é o processo. O que você está vivendo é o processo. Mas acredite, o Deus que prometeu para você é o Deus que está no início, é o Deus que está no meio, é o Deus que está no fim. Só que esse Deus que te prometeu, ele permite a provação. Ele permite o dia difícil. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados na fornalha? Deus não os impediu deles terem sido jogados na fornalha. Amarrados, a Bíblia diz. Mas você já parou para pensar que quando o rei Nabucodonosor foi lá e disse, nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, eu vejo 4 homens desamarrados caminhando pelo fogo. Preste atenção. Deus, ele não livrou a fornalha, mas Deus guardou eles no meio da fornalha. Mesma coisa com você. Faz parte do processo. Fique firme, mantenha os teus olhos em Cristo Jesus, que eu te garanto que quando chegar ao seu destino, você irá declarar para você mesmo e para todos, valeu a pena. Deus abençoe em nome de Jesus. Show! Pessoal, se você ainda não está inscrito, aí se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí. E mais uma vez eu quero agradecer a nossa parceria, nosso parceiro Hector Pinheiro, é a 2B Contabilidade. Então fica com Deus e até o próximo Metanoia Podcast. Pastor, Deus abençoe aí, gente. Foi um prazer. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos aí. Não só estamos juntos daí da galera, mas estamos juntos mesmo aí até que Cristo volte em nome de Jesus. Um abraço, gente. Deus abençoe.